pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal #Construção. Antes de mais nada, um feliz ano novo para todos os nossos seguidores e aqueles que estão chegando agora. Que a gente tenha um ano de muita paz e muita prosperidade. Então pessoal, hoje eu e a Elaine estamos aqui para bater um papo sobre o papel do CREA e das entidades ligadas à engenharia. Então Elaine, tudo muito bom, tudo muito bonito, tudo muito legal, mas para que serve o CREA? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Além de pagar anuidade, para que serve o CREA, né? Todo mundo me faz essa pergunta, Duda. Eu, como eu sou uma pessoa que trabalho no CREA e milito nas entidades, tenho uma facilidade maior de falar sobre o assunto, né? Mas não é comum, porque a maioria dos profissionais desconhece o papel real do CREA. 90% acha que é só pagar anuidade e 10% tem um leve conhecimento da atuação real do CREA. Vamos lá, o CREA é uma entidade, né, pública e que tem o papel de fiscalizar o exercício profissional. O exercício profissional, Duda, basicamente o registro do profissional, as suas atribuições, como ele atua dentro do mercado da engenharia, entendeu? Mas não na qualidade do serviço dele, e sim no exercício profissional. Ele está registrado, ele tem habilitação, ele tem atribuição para fazer aquele serviço, entendeu? São dúvidas que normalmente quem deve tirar é o CREA, certo? São dúvidas normais do profissional que quem tira normalmente é o CREA. Já tem outras coisas que as pessoas acham que é papel do CREA que não é. Por exemplo, muita gente liga perguntando: se uma obra estiver irregular, o CREA embarga? O CREA não embarga. O CREA não tem poder de embargo. Então, caso haja uma situação muito drástica, onde o CREA seja acionado, numa questão de uma obra, por exemplo, ou em um acidente já ocorrido, o CREA deve acionar os poderes públicos que tenham poder de embargo. A Prefeitura, Ministério Público e outros. Cada um na sua competência. Exatamente, mas o CREA não tem poder de embargo e isso muito profissional desconhece, tá? Outra coisa muito comum é a defesa do salário mínimo. Muito profissional acha ruim porque o CREA não fiscaliza o salário mínimo. Só que também não é atribuição do CREA a fiscalização do salário mínimo. O CREA cobra o salário mínimo no momento do registro da empresa, certo? É papel do CREA cobrar a empresa que contrate Duda pagando o salário mínimo profissional, ok? Porém, caso a empresa não pague, não cabe ao CREA tomar as providências cabíveis. Sempre que vocês veem concursos por aí, né, que o salário é muito baixo, as pessoas se revoltam imediatamente com o CREA. Só que também não é papel do CREA, certo? Fazer essa fiscalização do salário mínimo profissional em concursos públicos. Também não é. Toda a fiscalização do salário mínimo profissional é a cargo do sindicato. No nosso caso, sindicato dos engenheiros, né? Em alguns casos, sindicato dos agrônomos, engenheiros agrônomos, e por aí vai, mas sempre papel dos sindicatos, com o apoio das entidades de classe, ok? As entidades também podem atuar, mas não têm poder de fiscalização. O CREA, no máximo, nesses casos, ele pode emitir uma nota, certo? No máximo, porque a própria lei federal, inclusive, não permite, a lei federal permite, do salário mínimo, permite, em alguns casos, que o engenheiro ganhe menos. Por exemplo, os funcionários públicos que não são carteira assinada, que são regime jurídico único. A lei permite que esses profissionais ganhem menos que o salário mínimo da lei. Pois é, essa é uma dúvida eu creio que é da maioria das pessoas do meio de engenharia, né? Inclusive era uma dúvida minha também, né? Apesar desse tempo todo, com a experiência que eu tenho, mas era uma dúvida de quem era a atribuição de fiscalizar e de cobrar essa parte do salário mínimo profissional. É um ponto muito polêmico, né? E que hoje a gente trabalha, a gente luta para tentar equalizar essa situação, né? Que às vezes é uma situação até desagradável, né? Assim, eu acho que é meio injusta, mas a gente vem lutando para poder tentar chegar numa melhor situação, numa situação que seja a mais justa possível.
né? E é um ponto que é dúvida, eu acho que da maioria, realmente. Exatamente. O CREA não tem o sistema, Confiacrea na verdade, ele não tem o aparato legal que permita ele fiscalizar o salário mínimo profissional, por exemplo. Ele não tem um respaldo legal. O nosso CREA aqui mesmo, de Sergipe, ele já deu entrada em um processo contra uma prefeitura municipal que abriu um edital com o salário do engenheiro menor que o do motorista, e nós entramos com ação, o CREA entrou com ação, e a própria justiça deu um chega para lá no CREA. E disse, ó, CREA, não é papel seu, certo? O papel é do sindicato, e aí o sindicato teve que atuar, né? Já tem outras questões, tipo empresas particulares, né, que eles vão tirar o registro no CREA, e aí quando não está, o salário mínimo profissional não está ajustado, o CREA informa o sindicato, e o sindicato atua. Então existe uma parceria. Né? Já em casos extremos, por exemplo, aqui em Sergipe mesmo, o CREA foi notificado, ele tem multa, certo? Caso ele impeça uma empresa de se registrar por causa do salário mínimo profissional. Multa diária. Olha, se você impedir, a gente multa você diariamente. Então a gente falta o aparato legal. E aí alguém vem me perguntar, e por que não muda essa lei, né? É a pergunta mais comum. Então, por que não muda a lei? Porque nós não temos uma bancada de engenharia. Como os advogados têm, como as outras profissões têm, bancadas fortes, nós estamos ainda construindo, certo? Uma bancada que seja forte e que tenha uma proximidade com os deputados e senadores para lutar a favor das leis da nossa categoria. E a nossa categoria é uma categoria importantíssima, não desmerecendo as outras, mas a engenharia é uma categoria de alta responsabilidade, né, de empenho, de desenvolvimento e de tudo. Então ela tem uma importância muito grande no país, no mundo e no país da gente principalmente. A engenharia brasileira é muito criativa, é muito capacitada e a gente precisa ser valorizado, isso aí é inegável. Então a gente precisa realmente buscar os mecanismos e as competências para poder alcançar essa igualdade de direitos, esse equilíbrio, né? Exatamente. Então, Elaine, e qual o papel dos sindicatos, né, perante toda essa questão? Então, os sindicatos têm um papel fundamental, certo? E aí sim o sindicato tem a atribuição legal de lutar pelo salário mínimo profissional. E quando eu falo sindicato, não só dos engenheiros, sindicato dos técnicos, né? Sindicato dos tecnólogos, caso haja em alguns estados, existe separadamente. Sindicato dos arquitetos, certo? Os sindicatos é que lutam pelo salário mínimo profissional. E aí é uma roda viva, sabe, Duda? A pessoa cobra do CREA, que o CREA atue nesse assunto, mas a pessoa não é sindicalizada. Então, o sindicato precisa de respaldo, inclusive financeiro. Precisa de um fortalecimento. Né? Exatamente. Então, pergunta a um advogado quanto custa uma ação dessa. Certo? Não é de graça. Então, para que você consiga entrar na justiça como sindicato, você tem que ter um aporte financeiro. E as pessoas normalmente não se filiam aos sindicatos. Então, é uma roda viva. O sindicato não tem dinheiro para atuar e o CREA não pode e a empresa não quer pagar. Entendeu? E nós, profissionais, estamos ali no meio do bolo rodando. O que eu acho engraçado é que eu vejo assim, muitos colegas nossos, assim, aquelas pessoas que são taxativas, eu não quero pagar sindicato, e são as que mais cobram do CREA as ações e cobram que o sindicato também resolva. Mas não se junta, não se une, né, para fortalecer o sindicato, para que o sindicato tenha meios de realmente trabalhar em prol das ações que a gente, dos nossos anseios, né, e dos nossos pleitos, né, na verdade. Exatamente. O CREA fiscaliza outro tipo de ação. O CREA fiscaliza para que um leigo não faça o nosso serviço sem habilitação, certo? Então, ele fiscaliza de forma contínua, né, ininterrupta, inclusive, todas as ramos da engenharia, para que os engenheiros civis garantam o seu mercado de trabalho, para que os engenheiros agrônomos não sejam trocados por profissionais não habilitados,
numa questão de uma agricultura, num plantio, certo? Então, isso é a fiscalização real do CREA. É a habilitação e o exercício profissional. Saber se quem está fazendo o serviço está habilitado ou não. E isso gera um ramo de trabalho, isso gera emprego. Porque na hora que o CREA passa, que sai notificando as pessoas, né, as pessoas físicas, leigas que estão construindo, elas procuram o quê? Engenheiros. Trata de procurar o profissional competente para exatamente, para regularizar. Para fazer tudo dentro da legalidade, né? E muito profissional acha que isso causa uma reserva de mercado, né? Que é uma reserva de mercado favorável para a gente. Ok? Concorda? Eu concordo. Muitos países não têm conselho e o exercício da profissão é livre. Você vai disputar com alguém que sabe fazer, mas nunca estudou. Entendeu? Então, o CREA regula isso. Aqui não pode. Exercício profissional da engenharia sem habilitação é contravenção penal. Inclusive, tem leis que estão tramitando ainda no Congresso para tornar o exercício profissional da engenharia, o exercício ilegal, como crime, porque hoje não é crime. Um médico que não é médico, né, e trabalha na medicina, ele é preso, é criminoso, certo? É julgado como crime. Já o engenheiro não, é uma contravenção penal. Você no máximo vai receber uma notificação e se fizer alguma coisa muito errada vai responder uma coisa na justiça, mas como contravenção penal, não como crime. Boa, Elaine. E as entidades? Qual o papel das entidades? Onde é que elas entram nessa gama de situações da engenharia? Pronto, as entidades têm papel fundamental quando a gente está falando de modalidade, certo? O CREA é multimodalidade, é o conselho de profissionais que engloba o maior número de profissões, certo? Agora com o CFT, talvez numericamente, lá eles tenham mais títulos de técnico, né? Mas até então era o CONFEA-CREA que tinha o maior número de títulos. Por exemplo, a Ordem dos Advogados só tem advogado, o Conselho de Medicina só tem médico. Nós, engenheiros, temos engenheiros civis, eletricistas, mecânicos, geólogos, meteorologistas, certo? Engenheiros agrônomos, então é multimodalidade. Nessa multimodalidade, o CREA não pode tomar partido de uma modalidade. Então, se o engenheiro civil entra em conflito com o engenheiro eletricista, o CREA media esse conflito, mas ele não pode defender nenhum nem outro. E aí entram as associações e demais entidades. Por exemplo, uma das associações é a Associação dos Engenheiros Civis, é a ABENC, certo? Então, a Associação Brasileira, né? Ela defende os interesses dos engenheiros civis. E aí cabe à ABENC entrar com ação quando sente que a categoria está sendo prejudicada por alguma outra categoria. Muito comum também é quando outras profissões têm sombreamento de atividades. Por exemplo, os zoologistas, os biólogos, certo? Eles têm muitas atribuições que são parecidas com os engenheiros ambientais, engenheiros sanitaristas, e aí cabe às associações também entrar em contato, né, e com os engenheiros, saber as demandas e entrar com o processo se necessário. Então, cada associação dos engenheiros mecânicos, dos engenheiros de segurança no trabalho, dos engenheiros eletricistas, cada modalidade tem sua associação que vai defender o interesse particular daquela categoria, certo? Ou daquela modalidade da engenharia. E é necessário, porque não tem como o CREA defender todo mundo, né? É multimodalidade, então ele não pode tomar partido de um. Então, quem toma partido é a associação. E aí leva a demanda para os conselhos ou para a justiça e até para a sociedade, se for necessário. Pois é, perfeito. Muito interessante isso, porque tem que ter alguém para poder delimitar essas atribuições, né? Essas funções. Exatamente. Outra coisa importante, Duda, é que as entidades, elas estão dentro do sistema CONFEA-CREA. O sistema CONFEA-CREA só existe por causa das entidades. São elas que formam os plenários dos CREAs e CONFEA. Elas que indicam profissionais, engenheiros e tecnólogos para formar, certo, os seus quadros. Então, o CREA só existe porque existem entidades que formam ele. Então, quem são os engenheiros civis que hoje atuam como conselheiros do CREA Sergipe? São engenheiros indicados pelas entidades, pelo sindicato, pela ABENC,
pelo Clube de Engenharia e por várias outras entidades. Nós temos uma mesa plural aí, né? Que Exatamente. tudo coletivamente, né, que o resultado realmente é bem melhor. Bom, é isso aí, Elaine. Bom, muito interessante, muito legal o nosso bate-papo. Quem tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em responder. Curtam, compartilhem, comentem os nossos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever e apertar o sininho para receber as notificações. E a gente aguarda vocês e agradece mais uma vez. Um bom ano a todos e vamos para os próximos programas.